Boa tarde. Tudo bem, gente? Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai continuar falando de derivadas, que foi o conteúdo que a gente começou na aula passada, tá? Na aula passada a gente falou bastante coisa, definimos o que era derivada, e também já até antecipamos um pouquinho sobre função derivada, né, que era conteúdo da aula de hoje, a gente já antecipou um pouquinho, tá? Mas a gente vai retomar desse ponto, tá? Então, só relembrando, o que é a função derivada de uma função f, né? Então, considere que você tem uma função derivável em seu domínio, tá? Dizer que uma função é derivável significa dizer que a derivada dela, em cada ponto do domínio dela, existe. Então, lembra que a gente calculou na aula passada derivada da função em um certo ponto, né? A gente calculava assim, né? Você queria calcular a derivada de uma função f em um certo ponto p do domínio dela, você calculava esse limite aqui. Limite quando x tende ao ponto de f de x menos f do ponto sobre x menos o ponto. A gente calculou esse limite, que era equivalente, derivada aqui, né? Era equivalente a esse outro limite aqui. Limite, quando h tende a zero, de f de p mais h, menos f de p sobre h. Tá? Então, são coisas equivalentes, tá? Tudo bem? Então, isso aqui era quando a gente estava querendo calcular a derivada da função em um certo ponto P que pertence ao domínio da função f. Tá? Agora eu quero entender a derivada de uma maneira mais geral, entender a derivada como uma função. Então, se eu estou dizendo que essa função f é derivável em todo o seu domínio, significa que aquele limite, qualquer um daqueles limites, existe para todos os pontos do domínio dela. Tá? Isso significa uma função ser derivável. E aí eu vou chamar de função derivada de f, a função f', que vai ser dada por esse limite. Eu posso usar aquele primeiro lá também sem grandes problemas, tá? É a mesma ideia, a mesma coisa. Então, derivada da f vai ser dada por esse limite. Foi nesse ponto que nós paramos na aula passada, tá? E aí hoje o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a calcular derivadas de funções. Vamos ver um teorema importante que relaciona o conceito, a característica de uma função ser derivável e a característica de uma função ser contínua em um certo ponto. A gente vai ver qual é a relação entre essas duas informações, essas duas características sobre funções. Lembra que continuidade foi a principal característica de funções que nós vimos na primeira parte do nosso curso. Tá? Agora a segunda é o conceito de uma função ser derivável ou diferenciável. Tá? Aqui em cálculo 1, quando eu falar uma função derivável ou falar uma função diferenciável, é a mesma coisa. Tá? Então, ser derivável ou ser diferenciável são coisas equivalentes. Digo logo isso porque na hora dos exercícios que vocês forem fazer, pode ser que apareça, considere uma função diferenciável em um certo ponto, ou então mostre que a função é diferenciável em certo ponto. Ser diferenciável em cálculo 1 é o mesmo que ser derivável. Tá bom? Então vamos mostrar aqui qual que é a derivada da função f. Tá? Eu quero determinar a derivada de uma função f igual a k, onde esse k é uma constante real. Qual que é a derivada, em outras palavras, qual que é a derivada de uma constante real? Tá? Então vamos lá. Para a gente calcular essa derivada, a derivada dessa função vai ser o limite quando h tende a zero. Tá? Vou usar a definição. Isso aqui é a definição de derivada. Tá? Se você for fazer algum exercício e o exercício falar assim, calcule a derivada da função tal pela definição, então você tem que usar o limite. Se ele não disser nada, você já souber inclusive as regras de derivação, você usa utilizando as regras. Mas se a questão impor que você precisa usar a definição, você precisa usar o limite, tá? Então, limite quando h tende a zero de f de x mais h. Bom, como a função é constante, f de x mais h é a própria constante. Tá? Então, esse aqui é o próprio k. Menos
f de x, bom, f de x é a função constante, aqui é k de novo, sobre h. Só que k menos k é zero. Então vai ficar zero sobre h, que dá zero. Opa! Então isso significa dizer que se você tem a função f de x igual a uma constante, a derivada dela é sempre igual a zero. A derivada da constante é zero, em outras palavras. Tudo bem? Tá? Tem alguns exemplos que nós já fizemos na aula passada. Por exemplo, quando você tem f de x igual a ax mais b com a diferente de zero. Esse eu fiz na aula passada. Vocês lembram quanto que dá a derivada dessa função? Função afim. Ax mais b, qual que é a derivada dela? A é o próprio coeficiente angular dela. Tá? Fiz na aula passada ela. Você tem ax mais b, a derivada de ax mais b é a, é o coeficiente angular da função. Lembra qual é a explicação ou a interpretação geométrica da derivada de uma função em um certo ponto do domínio dela? Qual é que é a ideia geométrica por trás disso? É que a derivada da função num ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Então, quando você tem uma função afim, a reta tangente ao gráfico dela no ponto é ela própria. Coincide com ela mesma. Então, o coeficiente angular da reta tangente a ela é o próprio coeficiente angular dela, porque a reta tangente e ela são a mesma reta. Tá bom? Então, por isso que a derivada da função é igual a. Mas eu fiz essa continha na aula passada, não vou fazer porque tem outras coisas para a gente fazer, tá? Não vou refazer. Nós também fizemos, vamos ver se vocês lembram, nós também fizemos na aula passada, para o caso da função quadrática, ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Vocês lembram quanto que dá a derivada dessa função? Ax² mais bx mais c. Eu fiz na aula passada, não vou fazer de novo. É 2ax mais b. Tá? Essa daqui é a derivada da função quadrática. Tá? Depois vocês deem uma revisada lá. Mas é só usar aquele limite, tá bom? Você usa aquele limite e você acha, tá? Vamos calcular essa? Derivada de x². A derivada de x² vai ser o seguinte, ó. Vai ser o limite. Quando eu posso usar essa, mas eu posso usar aquela outra. Eu vou usar nesse caso específico aquela outra, que sai até mais fácil, tá? Vou usar aquele outro limite, que é assim, ó. F' num ponto é limite quando x tende ao ponto de f de x menos f do ponto sobre x menos o ponto. Tá? Eu vou usar essa daqui que sai mais fácil. Mas é a mesma coisa, tá? Então isso aqui quando x tende a um ponto P, eu vou calcular a derivada em um certo ponto do domínio e depois eu generalizo para todo mundo, tá? Em um ponto P. Então isso aqui vai ser f de x, que é x², menos f de p, que é p², sobre x menos p. Tudo tranquilo? Tá, então isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende ao ponto, de o seguinte. Vamos lá, vocês lembram qual que é a fatoração de x? A² menos b²? A² menos b², vocês lembram? Potência de potência dá
Dá, mas eu quero colocar logo assim, ó. Vamos relembrar, porque isso vai nos ajudar para o caso geral. Quem que é A quarta menos B a quarta quando eu ponho A menos B em evidência? Isso vai ser A terceira mais A ao quadrado B mais AB quadrado mais B ao cubo. Você poderia verificar isso também por uma divisão de polinômios, ó. Vamos ver aqui, ó. Quero dividir isso por A menos B. Tá? Então eu tenho que colocar quanto aqui? Tem que ser A terceira, né? Porque A terceira vezes A dá A quarta. A terceira vezes menos B dá menos A terceira B. E aí eu subtraio um do outro. Esse cancela com esse. Menos com menos mais. Então dá A ao cubo B. E aí você continua. Vou deixar a tarefa para vocês, tá? Aí vê quanto é que dá para multiplicar. Você vai ver que dá isso daí. Tá bom? Vou colocar reticências aqui para vocês continuarem. E você pode também tirar a prova dos 9 multiplicando esse com esse, 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 com esse. Você vai ver que eles vão se eliminando, tá? Tudo bem? Tá. Então, isso aqui, ó, vai ficar A menos B vezes A terceira mais A ao quadrado B mais AB quadrado mais B a terceira. Usei A e B ali, né? Só que aqui não é A e B, aqui é X e P, né? Então aqui vai ser X menos P vezes X a terceira mais X ao quadrado vezes P mais X vezes P ao quadrado mais P a terceira. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Tá. Feito isso, eu posso cancelar. Olha só que bacana. Tá? Então isso aqui vai ficar o limite. Quando x tende a P, de x à terceira, mais x ao quadrado P, mais xp quadrado, mais P ao cubo. E aí essa é contínua em P, é só substituir. Deu choque aí. Tá? É só substituir. Então, quando você substitui o x por P, vai ficar P a terceira, mais P ao quadrado vezes P, mais P vezes P ao quadrado, mais P ao cubo. Tudo tranquilo? Então aqui eu tenho P ao cubo, mais P ao quadrado vezes P é P ao cubo, P vezes P quadrado é P ao cubo, e aqui é P ao cubo, ou seja, isso aqui é 4P ao cubo. Ou seja, se eu tenho a função x à quarta, e eu quero achar a derivada dela em um ponto genérico do domínio dela, um ponto P qualquer, a derivada dela nesse ponto vai ser 4 vezes o P ao cubo. Ou seja, se você tem a função f de x igual a x à quarta, a derivada dela vai ser 4x ao cubo. É só trocar o P por x. Tá? A derivada dela é 4x ao cubo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não? E aí a gente pode, o legal é que a gente pode generalizar esse raciocínio. Vamos supor que você tem uma função assim, ó, f de x igual a x elevado a n. N natural. Aí como é que eu calculo a derivada dela? A derivada dela em um ponto P, vou usar aquele mesmo limite. Limite quando x tende ao ponto de x elevado a n menos p elevado a n sobre x menos p. E aí agora, é bom que já fica para vocês a fatoração geral de quando você tem a elevado a n menos b elevado a n. A fatoração, o caso geral. Você fatora assim, ó. Isso vai ser x menos p vezes
x elevado a n menos 1. Você diminui uma unidade no expoente aqui. Mais, agora diminui outra. X elevado a n menos 2 e multiplica por p. Aí a próxima, você diminui mais uma aqui e aumenta uma aqui. Esse aqui é x elevado a n menos 3 e multiplica por p ao quadrado. Mais reticência até vai embora. Até o último vai ser o p elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por x elevado a x menos p, tá? Então essa aqui, esse produto é equivalente a isso. E observe que para o caso de n ser 4, dá certinho aquela fatoração. Olha só. Bota x a quarta e p a quarta. Vai ficar x a terceira, aqui. 4 menos 1, 3. Mais x, 4 menos 2, 2. Então x ao quadrado vezes p. X ao quadrado vezes p. Aí o próximo vai ser 4 menos 3, 1. Então x vezes p ao quadrado. X vezes p ao quadrado. Aí o último é o p elevado a n menos 1. Ou seja, p elevado a 4 menos 1, que dá 3. Tá? Então esse aqui é o caso geral. Importante que vocês anotem isso, tá? Para que vocês lembrem essa fatoração. E aí, feito isso, ó, você cancela isso com esse. Tá bom? E agora essa função, ela é contínua em p, está definida em p, só substituir. Então vai ficar p elevado a n menos 1 mais p elevado a n menos 2 vezes p mais p elevado a n menos 3 vezes p ao quadrado mais até a última, que é p elevado a n menos 1. Tudo bem? Perceba o seguinte, isso aqui é p elevado a n menos 1 mais... Quanto é p elevado a n menos 2 vezes p? Potência de mesma base, você não conserva a base e soma os expoentes? Sim ou não? Né? Então n menos 2 mais 1 dá n menos 1. Tá? Então isso aqui é p elevado a n menos 1 também. E aqui, ó, quanto é n menos 3 mais 2? É n menos 1 de novo. Isso aqui é p elevado a n menos 1. Então aqui todas essas parcelas serão iguais a p elevado a n menos 1. E eu tenho quantas parcelas aqui no total? Tenho n parcelas aqui. Então isso é mesmo que você pegar o p elevado a n menos 1 e somar ele n vezes. Ou seja, é só pegar n e multiplicar por ele. Tá? Então isso aqui é n vezes p elevado a n menos 1. Em outras palavras, vou colocar aqui embaixo. Se você tem a função f de x igual a x elevado a n, a derivada dela vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Tá bom? Então essa é a regra geral para funções potências. É claro que aqui eu estou falando só para expoentes naturais, mas na verdade... A gente vai ver daqui a pouco uma proposição que isso vai servir para todos os expoentes, todos os reais. Então, sempre que esse n aqui for real, a derivada de x elevado a n vai ser n vezes x elevado a n menos 1. É como se esse expoente caísse para cá e você diminuísse uma unidade nesse expoente. Ficou claro, gente, isso? Ficou claro? Bom, na aula passada eu falei um pouquinho, só introduzir o conceito de derivada de ordem superior, né? O que é uma derivada de ordem superior? É quando você pega uma função e você pode derivar ela mais de uma vez. Lembra que eu falei que quando você tem uma função posição de um móvel e você deriva ela uma vez, você obtém que função? A função velocidade. E se eu pegar a função velocidade e derivar ela, eu obtenho a função aceleração. Ou seja, para eu chegar na aceleração, eu saí da posição e derivei ela duas vezes. Derivei uma, cheguei na velocidade, derivei de novo, cheguei na aceleração.
E eu poderia até continuar derivando. Tá? Então, quando eu tenho uma função que eu consigo derivar ela mais de uma vez, então eu digo que eu estou calculando uma derivada de ordem superior. Derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem, derivada de quarta ordem, e assim sucessivamente. Beleza? Tá? Então é isso que nós temos aqui no slide. No slide. Tá? Então suponha que você tem uma função f derivável no domínio dela. Tá? A segunda derivada ou derivada de segunda ordem que eu acabei de falar para vocês, tá? Que eu vou denotar por f duas linhas, é nada mais que a derivada da primeira derivada. Tá? A notação lembra que a gente usou para derivada, essa notação aqui que está dentro desse parênteses, né? Uma das notações pode ser o f' ou pode ser esse df dx, a notação de Leibniz, tá? Quando nós estivermos tratando de segunda derivada, então a notação vai ser essa, d2f dx2, que é nada mais, nada menos que a derivada da primeira derivada. Tá bom? E eu poderia continuar derivando mais. A de terceira ordem é essa daí, ó. Essa é de terceira ordem. Tá? Aí a de quarta ordem, de ordem n, é essa, tá? É só questão de notação. Tá bom? Mas o importante nesse momento é que vocês entendam que você tem uma função, você deriva uma vez, você pode derivar outra, vai derivando quantas vezes a função te permitir fazer isso. Tá bom? Eu não vou entrar no mérito de funções de classe C1, classe C2, eu vou deixar isso lá para cálculo 2 que vocês vão ver. Tá? Aqui, só relembrando o conceito de velocidade de aceleração. A velocidade é esse limite onde aqui eu tenho a função posição da partícula. Tá? Então isso aqui, nada mais nada menos é que a derivada da função posição. Esse ΔT aqui é simplesmente aquele h. Tá? Então eu só troquei o h por ΔT, é a mesma coisa. Só para a gente lembrar que nós estamos trabalhando com tempo. Tá bom? E a aceleração é a derivada da velocidade. Tá? Alguma dúvida nesses conceitos, gente? Só para a gente relembrar, tá? Olha só, para a gente fazer esse primeiro exemplo, eu vou antecipar um pouquinho um conceito da aula que vem, que é uma das regras de derivação. Vão existir as regras de derivação que elas nos permitirão calcular mais facilmente derivadas de funções, tá? Então a gente vai ver as seguintes regras. Na aula que vem a gente vai trabalhar todas elas. Mas hoje eu vou falar só de uma, na verdade duas. Só para a gente poder fazer alguns exemplos da aula de hoje, tá? Primeira regra de derivação: se você tem uma soma de funções e quer derivar essa soma de funções, você tem duas funções somadas, você quer derivar a soma dessas funções. Basta que você calcule a derivada da primeira função e some com a derivada da segunda função. Ou seja, em outras palavras, a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá? E isso também vale para a subtração. Se aqui for menos, aqui é menos. Ou seja, a derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. Tá bom? Ok? Essa aqui também. Se você tem uma constante multiplicada por uma função e você quer derivar isso, isso aqui é o mesmo que você pega a constante e multiplica pela derivada da função. Então a derivada de uma função por uma constante é a constante vezes a derivada da função. Ok? Tá? Aí nós temos outras, as duas que são mais esqueci o alfabeto. A regra do produto. Derivada do produto não é o produto das derivadas. A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda
mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então, derivar produto de funções não é multiplicar as derivadas das funções. Você tem que usar essa regrinha, tá? E a do quociente, a derivada do quociente não é o quociente da derivada. É a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Tá? Aí essas duas aqui, na aula que vem a gente vai falar um pouquinho melhor delas, tá? E vamos fazer bastante exercício sobre elas. Eu queria só falar dessa primeira. Essa daqui nem vou falar, a gente vai só usar, mas eu queria só falar dessa primeira por causa da soma, tá? Quero demonstrar esse item A para a gente poder usar. Tá? Quero usar derivada de soma de funções, tá bom? Então eu vou tentar calcular a derivada da soma das funções f com g, tá? E aí eu vou usar essa definição de limite, ó. Essa definição de derivada por limite, tá? Então eu vou calcular a derivada da soma da f com a g num ponto P qualquer. Isso vai ser o limite quando x tende a esse ponto. Então, como é uma só, lá é f de x menos f de p. Só que aqui não é f de x, aqui é f mais g. Então, aqui vai ser f mais g de x menos f mais g de p sobre x menos p. Então, estou usando essa aqui. Só que no lugar de f, eu estou colocando f mais g, porque é uma soma de funções que eu estou trabalhando. Tá? Só que, por definição, puxar mais para cá, uma soma de funções f mais g de x, isso é o mesmo que f de x mais g de x, tá? Menos f mais g de p, isso é o mesmo que f de p mais g de p. Só que aqui, de maneira esperta, teria um colchete. Eu vou fazer logo o jogo de sinal. Então aqui menos com mais dá menos, tá? E vou tirar isso aqui para economizar x. Tudo bem? Ok? E aí eu vou agrupar. Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser o limite quando x tende ao p. Eu vou agrupar esse com esse. Vai ficar f de x menos f de p. Mais. Aí eu vou agrupar esse com esse. G de x menos g de p. E como tudo está dividido por x menos p, eu posso colocar assim, ó, sobre x menos p aqui e sobre x menos p aqui, só para ficar bem claro para vocês o que eu vou fazer agora. Então é o limite de tudo isso aqui, ó. Tá? Então isso aqui, ó, o que é o limite desse quociente apenas? Se é a derivada da função f no ponto P. Mais, o que é o limite desse quociente? Se é a derivada da função g no ponto P. Isso aqui é g' de P. Então, acabei de mostrar para vocês que você tem uma soma de funções e quer derivar essa soma em um certo ponto qualquer. A derivada dessa soma é a soma das derivadas. Tá bom? Isso vai servir para subtração. Tá? Se você trocar aqui mais por menos, aqui você vai trocar mais por menos. Aqui também. E aqui vai aparecer um menos. Então, a subtração, a derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. Tá bom? E da constante é equivalente. Tudo bem, gente? Ficou claro? Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a partir de agora que eu sei que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da subtração é a subtração das derivadas, e a derivada de um produto de uma função por uma constante é o produto da constante pela derivada da função, eu posso resolver vários exercícios mais legais. Por exemplo, se eu quiser calcular a derivada da função f de x igual a x à quinta mais 3x à quarta menos 7x
x à terceira mais π, eu calculo agora essa derivada muito facilmente. Da seguinte forma. A derivada dessa função vai ser igual. Eu já sei calcular a derivada de potência. Eu já sei que a derivada, deixa eu colocar aqui em cima, quando eu tenho uma função x elevado a n, a derivada dela é n vezes x elevado a n menos 1. Eu já sei isso, já demonstrei. Então é só usar. Então a derivada de x à quinta é quanto? 5x à quarta. O expoente cai, diminui uma unidade no expoente. Então 5 cai, diminui uma unidade no expoente. 5x à quarta. Tá bom? Mas, como é uma soma, e eu já mostrei que a derivada da soma é a soma das derivadas, então é só eu derivar cada um separadamente e somar ou subtrair. Tá bom? Então, esquece o 3 é constante, bota o 3 aqui. Quem é a derivada de x à quarta? 4x à terceira. Tá? Menos 7 é constante, deixa aqui. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. E derivada da constante é zero. Já mostrei logo no início da aula. Derivada de qualquer constante é zero. Tá? Portanto, a derivada dessa função fica 5x à quarta mais 12x ao cubo menos 21x ao quadrado. Pronto. Então, essa daqui é a função derivada dessa função. Tá bom? Com as regras de derivação fica tudo mais fácil. Tá? Por isso que na aula que vem a gente vai falar só sobre regras de derivação. Inclusive, eu acho que a gente já vai falar de regra da cadeia, que é uma das principais regras, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Alguma dúvida? Não? Vamos fazer essa aí. Eu estou te dando uma função posição de um móvel em movimento retilíneo. A posição dele é descrita em função do tempo por essa equação, tá? Eu quero na letra A determinar a velocidade desse móvel em função de t e na letra B a aceleração desse móvel em função de t. Então vamos lá. Eu já sei que a derivada da posição me dá a velocidade. Não é isso? Então, a velocidade vai ser a derivada dessa função. O 2 é constante, deixa ele aqui. E a derivada de t ao cubo, 3 vezes t ao quadrado. Tá bom? Estou usando essa regra, tá? Oito é constante. Quem é a derivada de t? Hã? 1, né? 1. Por que 1? Porque o 1 daqui cai e subtrai uma unidade. 1 menos 1 dá 0. T elevado a 0 é 1. Tá bom? Mais 10. Derivada de constante é 0. Então, a velocidade desse móvel é 6t ao quadrado mais 8. Essa é a velocidade do móvel. Tudo bem? E a aceleração? Eu sei que a aceleração ela é a derivada da velocidade. Eu pego a velocidade e derivo ela.
Ou seja, a aceleração é a segunda derivada da posição. Tá bom? Então vamos lá. Quem é a derivada de 6t ao quadrado? O 6 é constante. Derivada de t ao quadrado é 2t. E derivada de 8 é 0. Então a aceleração é 12t. Pronto. Tranquilo? Essas são as funções velocidade e aceleração desse móvel. Tudo bem, pessoal? Tudo em paz? Tudo tranquilo, né? Mergulhar. A gente vai continuar calculando, encontrando as derivadas de todas as funções elementares, tá? Daqui a pouco a gente vai continuar. Mas eu preciso falar de um resultado muito importante que é um teorema. Um teorema muito importante que relaciona os dois conceitos principais de funções que nós estudamos até agora, sob o ponto de vista do cálculo, que é o conceito de continuidade e é o conceito que nós estamos estudando agora, que é o conceito de derivabilidade. Tá? E o teorema é esse aí que está aparecendo para vocês no slide. Se f é derivável em um ponto P, vou até colocar P no domínio de F, tá? Na verdade é para ser P no domínio de F. Então, F é contínua nesse ponto. Tá? Então esse teoreminha ele é muito importante para a gente, como a gente vai já ver, tá? Ou seja, ser derivável implica ser contínua. É isso que esse teorema está nos dizendo. Se você souber, tiver certeza que uma função é derivável em um ponto, automaticamente você tem certeza que essa função é contínua nesse ponto. Então isso me dá uma nova forma de nós verificarmos continuidade de funções em pontos de domínio delas. Se você souber que a função é derivável em um ponto do domínio dela, então automaticamente essa função tem que ser contínua nesse ponto. Né? Por quê? Vamos demonstrar isso aqui rapidinho. A demonstração é bem simples, tá? Então, vocês lembram o que significa uma função ser contínua em um ponto? O que significa? É que o limite da função, quando x tende ao ponto, é igual à imagem da função no ponto. Né? Então, vou colocar essa colinha bem aqui. Ó. F contínua em P significa dizer que o limite da F, quando x tende ao ponto, é igual a F do ponto. Tá bom? Ok? E o que significa a função ser derivável mesmo? Em um ponto. F derivável
em um ponto P. O que significa f ser derivável em um ponto P? O que significa f ser derivável em um ponto? Significa que aquele limite existe. Significa que esse limite aqui, ó, f' de P igual ao limite, quando x tende ao ponto P de f de x menos f de P sobre x menos P, significa que esse limite é f' de P, existe. Tá bom? Então, ser derivável é isso e ser contínua é isso. Então, eu tenho que assumir que a função é derivável. Se a função é derivável, eu tenho que mostrar que isso aqui acontece. Se eu mostrar que isso acontece, eu estou dizendo que o limite, que a função é contínua no ponto. Tá bom? Então, vamos mostrar. Para a gente mostrar isso, eu vou calcular o seguinte limite, ó, o limite dessa diferença. Quando x tende ao ponto. Eu vou tentar calcular esse limite. Se eu vê se você concorda comigo. Se eu conseguir mostrar que esse limite é zero, isso aqui não é constante? Isso aqui pode sair do limite e passar para o outro lado. Então vai ficar limite de f de x, quando x tende ao ponto, igual a isso. Que é o que eu quero. Tudo bem? Então, se eu conseguir mostrar que esse limite é zero, acabou os meus problemas. Tá? E é muito simples de mostrar que esse limite é zero. Olha só. Isso aqui é o limite, quando x tende ao ponto, de f de x menos f de p. Gente, quando eu tenho algo desse tipo, eu não posso, por exemplo, multiplicar por uma coisa em cima e embaixo, que eu não altero, né? Se você tem assim 3, se você multiplicar por 2 sobre 2, isso aqui continua sendo 3. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui, ó, por x menos p sobre x menos p. Multipliquei em cima e embaixo por x menos p. Porque eu posso, a qualquer momento, cancelar e eu volto para cá. Tudo bem? Só que o limite de um produto é o produto dos limites, né? Então, isso aqui, ó, é o limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, vezes o limite de x menos p quando x tende a p. Limite do produto é o produto do limite. O que é esse limite aqui? É a derivada da função, porque a função é derivável por hipótese. Esse aqui é f' de p. E quanto que é o limite de x menos p quando x tende a p? Não é só substituir? Fica p menos p, que dá zero. Então isso aqui dá zero. Então acabou. Acabei de mostrar que se eu pegar esse f de p para lá, passar para lá, isso implica dizer que o limite da f, quando x tende ao ponto, é igual a f de p e, portanto, a função f é contínua no ponto. Então isso me dá um novo critério, que é, quando eu quiser verificar que uma função é contínua em um ponto, eu posso verificar se ela é derivável, porque se ela for derivável, ela é contínua. Só que isso de verificar se uma função é contínua em um ponto, isso não tem muita graça mais, porque a gente já sabe verificar quando uma função é contínua em um ponto. A graça desse teorema não é o teorema em si, é a contrapositiva do teorema. Eu já falei uma vez sobre contrapositiva aqui, vocês lembram? O que é a contrapositiva de uma implicação lógica? Vocês lembram? É quando você nega a tese e a negação da tese implica na negação da hipótese. Ou seja, eu estou falando o seguinte, ó. Ser derivável implica em ser contínua. A contrapositiva é a seguinte: não ser contínua implica em não ser derivável. Em outras palavras, se a função não for contínua em um certo ponto do domínio dela, então você tem certeza absoluta que ela não será derivável nesse ponto. E essa contrapositiva é que é a mais poderosa aqui para a gente. O teorema em si, ele não é tão poderoso quanto a contrapositiva dele, tá? É igual aquela história assim, ó, por exemplo, ser brasileiro
para vocês entenderem o que é contrapositiva de uma implicação lógica. Ser brasileiro implica ser paraense, concorda? Não, desculpa, deixa eu trocar aqui, estou trocando as bolas. Ser paraense implica ser brasileiro. Se a pessoa nasceu no Pará, então ela tem que ser brasileira. Agora bora pegar a contrapositiva. Não ser brasileiro implica não ser paraense. Concorda ou não? Isso é uma verdade? É verdade. Essa verdade em lógica matemática a gente chama de contrapositiva dessa afirmação. O que é a recíproca? A recíproca é eu dizer se ser paraense implica ser brasileiro. A recíproca é ser brasileiro implica ser paraense. É verdade? Nem sempre, né? O cara pode ser brasileiro e morar lá no Acre. E aí ele não vai ser paraense. Morar não, nascer lá no Acre. Aí não vai ser paraense. Tudo bem? Então a recíproca desse teorema, ele não é verdadeira. A recíproca daquele teorema, como a gente vai ver em alguns exemplos, tá? Mas a contrapositiva de uma implicação lógica é sempre verdadeira. Então a brincadeira é a seguinte: se você sabe que f não é contínua, em um certo ponto P do domínio dela, então você pode ter certeza absoluta que f não é derivável nesse ponto. Tudo bem? E é essa afirmação aqui, ó, que nós vamos utilizar para verificar. Ele vai servir como uma espécie de teste, porque vai ter problemas assim. Verifique se a função é derivável no ponto. Tá? Como essa aqui, deixa eu mostrar um exemplo. Essa aqui, ó. Verifique se essa função é derivável no ponto x igual a 2. Aí o que tu vais fazer primeiro? Sob o ponto de vista do que eu acabei de falar. Eu quero ver se essa função é derivável. Você primeiro vai ver se ela é contínua. Se ela não for contínua, então ela não vai ser derivável no ponto. Tudo bem? E se ela for contínua, então não sei. Não posso afirmar que ela vai ser derivável, porque a recíproca não é verdadeira nesse teorema. Como a gente vai ver um exemplo, tá? A gente vai ver um exemplo que a recíproca desse teorema não é verdadeira. Em outras palavras, se você quer investigar se uma função é contínua em um ponto, você pode começar verificando se ela é contínua nesse ponto. Se ela não for contínua, então acabou os teus problemas. Ela não vai ser derivável. Agora, se ela for contínua, aí tu não podes afirmar que ela vai ser derivável. Tu tem que verificar mesmo se ela é derivável ou não. Tá bom? Ok? Em geral, verificar se uma função é contínua ou não é mais fácil do que verificar se ela é derivável ou não. Por isso que a gente vai começar investigando se a função não é derivável, tá? Então vamos ver esse primeiro exemplo desse teorema. Bota lá o slide. A função é a seguinte: eu quero em x igual a 2, e a função é f de x igual a 2 menos x e menos 2x mais 1. Ela é 2 menos x se x for menor que 2, e ela é menos 2x mais 1 se o x for maior do que ou igual a 2. Tá? Então vamos ver se essa função aí ela é contínua. Primeiro, tá? Vou tentar usar a contrapositiva. Vou ver se ela é contínua. Eu vou torcer para que ela não seja contínua, porque se ela não for contínua, eu já sei que ela não será derivável. Tá bom? Vamos ver, como é que a gente verifica se uma função é contínua? Vou fazer a pergunta: f é contínua em x igual a 2?
Vamos ver. O que a gente faz para verificar a continuidade? Eu tenho que verificar se o limite da função quando x tende ao ponto é igual à imagem do ponto. Não é isso? Então vamos fazer isso. Como eu tenho uma função definida por partes, então para eu calcular o limite quando x tende a 2, eu tenho que estudar os limites laterais. Tá bom? Então vamos estudar primeiro o limite da f quando x tende a 2 pela esquerda. Quando x tende a 2 pela esquerda, a função f de x é a primeira ou a segunda? Pela esquerda, por valores menores que 2. É a primeira. Então é 2 menos x. Essa é contínua em 2, é só substituir. Então 2 menos 2, 0. Tá? Agora, quando x tende a 2 pela direita, a função f, ela é igual a de baixo. Ela é menos 2x mais 1. E ela é contínua em 2, é só substituir. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, com 1 dá menos 3. Bom, os limites laterais deram diferentes, portanto, o limite não existe. Então, o limite da f, quando x tende a 2, ele não existe. E isso significa que f não é... Deixa eu fazer aqui em cima, que senão minha coluna não aguenta. Como os limites laterais são diferentes, o limite da f, quando x tende a 2, ele não existe. Como esse limite não existe, isto implica que f não é contínua em x igual a 2. E como f não é contínuo em x igual a 2, isso significa que f não é derivável em x igual a 2. E era isso que a gente queria verificar. Tudo bem? Então, sempre que você quiser verificar se uma função é derivável em um ponto do domínio dela, você tem duas opções. Você pode tentar primeiro calcular a derivada. Se a derivada existir, ok. Só que às vezes você não consegue calcular a derivada. E aí você precisa ir para a definição. E aí você pode verificar se ela é contínua naquele ponto. Se ela não for contínua, então ela não é derivável. Agora, se ela for contínua, aí tu tem que dar o teu jeito e tentar calcular a derivada. Não vai ter a reta tangente. Vai ser assim, ó. O gráfico vai ser assim, ó. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Isso é uma boa pergunta que você fez. Olha só. A função é f de x igual a 2 menos x, quando x é menor que 2, e menos 2x mais 1, quando x é maior do que ou igual a 2. Tá? Vamos esboçar o gráfico dessa função. O crítico é aqui do 2. 1, 2. É aqui no 2, tá? Essa aqui é uma reta decrescente. E o 2 é a raiz dela. Né? Porque 2 menos 2 dá 0. Então ela passaria aqui, só que a bolinha aqui é aberta. Para ela, para de cima. E ela é decrescente, ela passa no 2. Então ela faz assim, ó. Faz mais ou menos assim. Para a esquerda do 2. A esquerda do 2, o gráfico dela é assim. Tudo bem? Agora, a direita do 2, ela continua sendo uma reta decrescente.
Só que ela passaria aqui no 1. Aqui é 2. Ela faz as... E quando o x é 2, ela é menos 3, né? Quando o x é 2, ela é menos 3. Então ela vem bem aqui, ó. Menos 3. Então, menos 2, menos 3. Ela é decrescente. Então ela faz algo assim aqui. Tá? Também aqui a bolinha é fechada. Tá? Mas aqui é assim, ó. Uma reta também, tá? Aqui a bola é fechada. Aqui a bola é aberta. Ela é contínua, portanto ela não é derivável. Geometricamente, como você falou, geometricamente, ser derivável em um ponto significa que existe reta tangente naquele ponto. E aqui não tem reta tangente. Tá bom? E mais. Se o gráfico fosse assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Não coloquei nenhum aqui. Se o gráfico fosse assim, por exemplo. Só um exemplo. Esse é o gráfico da função f. Ela é contínua no ponto P? É. Limite é igual à imagem. Mas ela não é derivável no ponto. Qual é a característica geométrica de uma função derivável em um certo ponto? Preste atenção no que eu vou te falar, tá? Qual é a característica geométrica de uma função derivável em um certo ponto? Uma função ela é derivável em seu domínio quando ela é uma curva suave. Ela não possui mudanças abruptas de direção. Então você vem aqui, ó, e tá uma curva suave. Bem aqui há uma mudança abrupta de direção. Nesse ponto não tem como você definir reta tangente nesse ponto. O que é uma reta tangente aqui? Não sei. Então, geometricamente, você não tem reta tangente no ponto, significa que a função não é derivável naquele ponto. Tudo bem? Ok? Então, em geral, graficamente, uma função ela não é derivável quando ela não é contínua em um certo ponto, ou quando ela tem bicos ou saltos, né? Quando ela tem bicos como essa daí, não tem como você definir uma reta tangente. Então ela não é derivável no ponto. Não, a seno é, porque ela é uma curva suave, né? A seno e cosseno elas são assim, ó. Então em todo ponto você consegue definir o que é uma reta tangente. Tá? Agora, uma que não é derivável. Quer ver uma que não é derivável? Que é contínua, mas não é derivável. E aí é o contra-exemplo do teorema. Pega essa função f de x igual a módulo de x. Uma bem simples. Como que é a módulo de x? Ela é x ou menos x. X se for maior ou igual a zero. E menos x se for menor que zero. Não é assim a módulo? Tá? Vamos calcular, ela é contínua. Eu não vou mostrar que ela é contínua porque a gente já mostrou lá nas aulas de continuidade, tá? Ela é contínua. Vamos tentar verificar quanto que é a derivada dela em zero. Tá? Quanto que é a derivada dela em zero. Presta atenção. Como ela é uma função definida por partes, então eu vou tentar calcular essa derivada, já que a derivada é um limite, eu vou tentar calcular os limites laterais, tá bom? Então eu vou calcular.
Vou calcular o limite quando x tende a zero pela esquerda. Qual é a definição de derivada? Num ponto, f de x menos f de zero sobre x menos zero. Não é assim? Isso aqui é a derivada, tá? Então, pela esquerda, f de x pela esquerda é menos x. Certo? Menos f de zero é zero. Módulo de zero é zero. Sobre x menos zero. Então, isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos x sobre x. Ora, isso aqui dá menos 1. Tudo bem até aí? Tá? Agora vamos olhar pela direita. Limite, quando x tende a zero pela direita, pela direita, módulo de x é x. Então, x menos f de zero, que é zero, sobre x menos zero. Ora, isso aqui é limite, quando x tende a zero pela direita, de x sobre x, e isso dá 1. Opa, os limites deram diferentes. Os limites laterais deram diferentes. Se os limites laterais deram diferentes, isso significa que o limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero, sobre x menos zero, que é a derivada da função, seria a derivada da função em zero, esse limite não existe. E, portanto, a função não é derivável em zero. Ela é contínua em zero, mas ela não é derivável em zero. E, graficamente, a função módulo de x ela não é derivável em zero, por quê? Porque ela tem um bico lá no zero. O gráfico dela é assim, ó. Então, nesse bico aqui, não tem como você definir o que é uma reta tangente. O que é uma reta tangente nesse bico. Então, por isso a função não é derivável. Tá bom? Então, se a função for descontínua, ela não é derivável. Você tem bico, tem um outro critério também de reta tangente vertical. Quando o gráfico é assim, ó. Ponto P aqui, Y, aqui você vai ter uma reta tangente vertical, aqui ela também não vai ser derivável, tá? Mas isso aqui eu vou falar nas próximas aulas. Mas por enquanto vamos nos ater a esses, tá? Quando tem um bico ou é descontínua, a função não é derivável. Perfeito? Tá? Vou deixar esses exemplos aqui para vocês. No final da aula, se der tempo, eu volto neles. Tá? Mas tentem fazer eles. E quero avançar, quero falar de umas outras coisas. Anotaram? Olha mais esse exemplo aí, ó. Determine os pontos em que essa função não é diferenciável, ou seja, não é derivável. Em quais pontos essa função não é derivável? Em 2, bem aqui nesse ponto, essa função é derivável? Né? Tem reta tangente aí. Em menos 1, essa função é derivável? Não, porque ela não é contínua, ela é descontínua em menos 1. Portanto, ela não é derivável. Tá? Aqui, ó, em 0, essa função é derivável? O que vocês acham? Ela é derivável. E pergunta, quanto que é a derivada dela nesse ponto? Vamos ver se vocês sacam. Quando você tem um gráfico aqui assim, ó. Deixa eu pegar aqui um gráfico. Vamos pegar uma parábola.
bem aqui no vértice. Quanto que é a derivada dessa função aí? Vamos ver se vocês acompanharam e entenderam a ideia geométrica de derivada. Não, é essa função aí. Esquece aquela outra lá. É essa daí, diga. É zero por quê? Intuição. Ok. E isso significa? Tá, calma. Se você tem uma reta paralela ao eixo X, ela é uma reta horizontal. E, portanto, ela é o quê? A inclinação dela é zero. Quando você tem uma reta paralela ao eixo X, o coeficiente angular dela é zero. Sim ou não? E o coeficiente angular de uma reta em um ponto, uma reta tangente a uma curva em um ponto, não é a derivada da função nesse ponto? Então, se nesse ponto a reta tangente é horizontal, significa que neste ponto a derivada da função neste ponto é zero. Isso aqui vai ser importantíssimo para a gente daqui mais algumas aulas, tá? Porque isso vai ser um dos critérios que a gente vai investigar se aquele ponto é um ponto de máximo ou de mínimo de uma função. Então, com as derivadas, a gente vai conseguir também verificar máximos e mínimos de funções. E isso é importantíssimo para vocês da engenharia, porque vocês vão estar preocupados em pegar uma situação problema, modelar essa situação problema através de uma função, e você vai ter que verificar qual é a solução ótima daquele problema. Como é que você vai maximizar tal coisa? Como é que você vai minimizar tal coisa? E para você maximizar ou minimizar tal coisa, modelada por uma função, você precisa maximizar ou minimizar a função. Então as derivadas elas vão te ajudar substancialmente nisso. Tá bom? Ok? Mas a gente chega lá. Então, nesse ponto aqui do gráfico, olha só. Nesse ponto aqui do gráfico, essa função, ela é derivável e a derivada é zero. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz, né? Nesse ponto bem aqui, 1,5, mais ou menos, deveria ser 1,5, né? Tá meio longe do 1,5, mas tudo bem. Esse ponto bem aqui é quanto? A derivada? A derivada é quanto aí? Ela não existe, isso é um ponto de bico. Ela não é derivável aqui, ó. Tem um bico aí, ela tem uma mudança abrupta de direção. Ela vai aqui e de repente ela vai para a horizontal. Então ela não é derivável aí, tá? Nesse ponto aqui de abscissa 3, qual é a derivada aí? Também não existe. Também não existe, tá? Tem uma mudança abrupta. Nesse ponto aqui, 4 e 0, quanto que é a derivada? Eu não sei quanto é que é a derivada aí, mas ela existe. Tudo bem? Ok? Então essa função ela não é derivável em menos 1, em 1,5 e em 3. Nos outros pontos ela é derivável. Tranquilo, gente? Deu para entender? Tá? Essa proposição aqui eu já falei, eu demonstrei para o caso do expoente real, caso do expoente natural, tá? Mas isso vale para todos os reais. O expoente sendo um real qualquer, a derivada de x elevado a r é r vezes x elevado a r menos 1. Tá? Então isso aí a gente já vai poder usar. Vamos calcular essas derivadas agora, tá? Vamos brincar de calcular a derivada até o final da aula agora. Qual que é a derivada dessa função? Só para a gente não esquecer. 7x à sexta. Muito bem. Letra B. G de x igual a 1 sobre x à terceira. Qual que é a derivada dessa função?
1? Por que 1? Ah, tá. Você está falando que eu posso fazer isso aqui. X elevado a menos 3, na verdade. Porque eu inverto aqui, eu troco o sinal desse expoente. Aí não seria menos 1, é menos 3, tá? Tudo bem para todo mundo que eu fiz? Você inverte usando a propriedade da potência, tá? Inverte, troca o sinal do expoente. E agora eu posso derivar usando a regra. Qual é a regra? Isso aqui cai, então vai ficar menos 3 vezes x elevado a menos 3 menos 1, porque ele cai e diminui uma unidade do expoente, não é assim? Tá? Então isso aqui vai ser menos 3 x elevado a menos 4. Menos 3, menos 1, menos 4. E se eu quiser, eu posso inverter novamente. Então isso aqui vai ser menos 3 sobre x à quarta, para ficar bonitinho. Ok? Tá? Então é isso. Próxima. H de x igual a raiz quinta de x. Olha que é a derivada dessa. Aí tu arruma ela. Raiz quinta de x você pode reescrever como x elevado a 1 sobre 5. Não é assim? Tá? Então, a derivada, a derivada de h, esse 1/5 cai, vezes x elevado a 1/5 menos 1. Tá bom? Então, a derivada de h vai ser 1/5 vezes x elevado a menos 4/5, né? Tirando o mínimo logo, 1 menos 5 dá menos 4 sobre 5. Tá? Então, a derivada vai ser, invertendo, 1 sobre 5 vezes, inverte, x elevado a 4 sobre 5. E, portanto, isso aqui eu posso arrumar até mais um pouquinho e ficar 1 sobre 5 raiz quinta de x à quarta. Ok? Tá bom? Beleza. Tá vendo como é fácil calcular a derivada? Com as regras de derivação fica mais fácil ainda. E aí, depois que nós estivermos craques em derivadas, nós vamos estudar isso que eu acabei de falar para vocês ali, máximos e mínimos de funções. E depois que nós estudarmos máximos e mínimos de funções, nós vamos estudar também crescimento e decrescimento. Tu olha para a derivada, tu sabe onde uma função é crescente e onde ela é decrescente. Isso é importantíssimo nos problemas que vocês vão resolver nos cursos de vocês. Tá? Que você vai precisar saber onde uma função é crescente para tal problema, onde ela é decrescente para tal problema, onde ela é máxima, onde ela é mínima. E daí tu vai precisar até esboçar o gráfico dela. E a gente vai ter uma aula só de esboço de gráfico. Tá? A gente vai usar todo o conhecimento de derivada e limite que a gente já viu. E aí a gente vai conseguir esboçar gráficos de funções. Eu vou te dar uma função, pá, aí tu vai fazer um monte de coisa. Tu vai calcular a assíntota vertical, a assíntota horizontal, crescimento, decrescimento, máximo, mínimo. E vai conseguir esboçar o gráfico da função. Tá? E aí, depois disso, a gente vai começar a resolver problemas de otimização. Que são problemas contextualizados, que você pega uma função, consegue modelar o problema por essa função, e você vai verificar máximo e mínimo da função para resolver o problema. Isso é problema de otimização. É a última aula antes de integral. Aí depois a gente entra em integral, tá? Vamos fazer mais... Qual é a próxima? Eu vou deixar essa para vocês, tá? Raiz sétima de x ao cubo. Tentem fazê-la.
Se você tem a função f de x igual ao seno de x, qual que é a derivada dela? Qual que é a derivada do seno de x, tá? Aqui eu não tenho para onde correr, eu tenho que usar a definição. Vou usar a definição de derivada. Aquela que a gente já conhece. F' de x é o limite, quando h tende a zero, de seno de x mais h, é f de x mais h, menos f de x, que é o seno de x, sobre h. Não é assim? Tá bom? Então isso aqui vai ficar limite, quando h tende a zero, de, vamos lá, seno da soma de dois arcos, como que é? Lembra? É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, e agora eu continuo, menos seno de x sobre h. Tá bom? Aí olha o que eu vou fazer. Isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero. Eu vou pegar esse seno x aqui e esse aqui, eu vou pôr ele em evidência, tá? Vai ficar assim, ó, seno x vezes, quando eu puser ele em evidência, vai sobrar cosseno h menos 1, tá bom? E isso aqui continua, mais seno h cosseno x. Perceba que tudo isso está dividido por h. Só que de maneira esperta eu vou colocar logo esse h aqui, ó, que divide essa parcela, e ele aqui. Continua dividindo todo mundo. Tudo bem? Tá? Então é limite disso aqui tudinho. Só que o limite da soma, pessoal, não é a soma dos limites? Então isso aqui, ó, vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de seno x vezes cosseno h menos 1 sobre h, mais o limite, quando h tende a zero, de seno h cosseno x sobre h. Tudo bem até aí? Tá claro? Olha só o que eu vou fazer. O limite, a variável do limite é h. Então o que não tem h para o limite é constante. Então aqui não tem h e é um produto. É como se eu tivesse essa função em função de h vezes uma constante. Eu posso tirar isso do limite. Tá? Então eu vou tirar isso aqui do limite. Seno de x vezes o limite, quando h tende a zero, do cosseno h menos 1 sobre h, mais, aqui a mesma coisa, seno h sobre h, tem h aqui, então isso aqui é função. Agora isso aqui para o limite é constante, então eu posso sair. Então mais cosseno x vezes o limite, quando h tende a zero, de seno h sobre h. Tá claro para todo mundo? Ah. Quanto que é esse limite aqui, galera? Isso aqui é 1, isso aqui é o limite fundamental trigonométrico. Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Tá? Então fica 1 vezes cosseno da cosseno, tá bom? Então isso aqui vai ser seno x vezes... Agora, esse limite, vocês sabem como é que a gente resolve? Boa! Vou multiplicar isso aqui, ó, limite... Quando h tende a zero, de cosseno h menos 1 sobre h. E eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno h mais 1 sobre cosseno h mais 1. E aqui continua cosseno x. Tá bom? Alguma dúvida? Isso aqui vai ficar seno x
vezes limite, quando h tende a zero. Galera, quanto é a mais b vezes a menos b? A quadrado menos b quadrado, não é isso? Então, se o cosseno h é a e o 1 é b, então isso vai ficar cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado, que é 1, sobre h vezes cosseno h mais 1. Mais cosseno x. Isso aqui está fora do limite, tá? É só o limite disso. Alguma dúvida? Agora, o que é cosseno ao quadrado de alguma coisa menos 1? Olha só, observação. Eu sei que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é 1. Certo? Significa que cosseno ao quadrado de A menos 1 é menos seno ao quadrado de A. Tá claro para todo mundo? Tá? Então, esse limite aqui vai ficar assim, ó. Seno x vezes o limite, quando h tende a zero, de... Isso aqui eu já acabei de ver que é menos seno ao quadrado de h. Sobre h, cosseno de h mais 1. Mais cosseno x que está aqui. Está fora do limite. Tá bom? Então isso é seno x vezes... Olha o que eu vou fazer de maneira esperta. Eu vou escrever assim, ó. Seno... Eu posso tirar esse menos aqui do limite? É constante, né? Então eu vou colocar esse menos para cá, ó. Menos. Então eu vou escrever seno de h sobre h vezes seno de h sobre cosseno de h mais 1. E isso aqui está fora do limite, cosseno x. É limite de tudo isso. Tá claro o que eu fiz? Porque olha só, seno vezes seno é seno ao quadrado. H vezes isso dá isso. Então eu só separei. Por que eu separei? Alguém consegue perceber por que eu separei? Eu separei porque o limite do seno de h sobre h é 1. Limite fundamental de novo. Tá? Então isso aqui vai ficar limite disso. E quando eu substituir o h aqui, quanto é cosseno de zero? É 1. E 1 mais 1? 2. Então vai ficar, ó, seno de zero sobre cosseno de zero mais 1. Então como dá 2 do denominador, eu não tenho problema. Essa função aqui ela é contínua em zero. É só substituir. Tá? Quanto é o seno de zero? É zero. Aqui embaixo dá 2, em cima dá zero. Então isso aqui vai para zero. E portanto tudo isso aqui vai a zero. E portanto o resultado é cosseno x. Em outras palavras, se você tem a função seno e você deriva ela, você obtém a função cosseno. A derivada do seno de x é o cosseno de x. Bom? Você pode fazer um cálculo semelhante a esse e mostrar que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Não é seno de x, é menos seno de x, a derivada do cosseno. Tá bom? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Ficou claro? Esse já é um resultado que a gente pode usar. Olha só que bacana. Tá? Então, se você tiver, exemplo, uma função assim, ó. F de x igual a x a 1000 mais 3 vezes seno x mais cosseno x. Qual que é a derivada dessa função?
Qual é a derivada de x elevado a 1000? 1000 vezes x elevado a 999 mais 3 vezes, qual é a derivada do seno? Cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Pronto, essa é a derivada dessa função. Sacou? Tudo bem? Não tá vendo como é fácil? Tá? Qual é a derivada da exponencial de base E? Vamos lá? Definição. Derivada da função é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, ou seja, E elevado a x mais h, menos f de x sobre h. Tem que calcular esse limite. Tudo bem até aí? Percebam que isso, como eu tenho uma soma de expoentes, eu posso reescrever assim, ó. Concorda comigo? Porque produto de potência de mesma base, você conserva a base, somas expoentes. Tá? Então isso aqui eu posso pôr agora o e elevado a x em evidência. Então vai ficar e elevado a x vezes e elevado a h menos 1 sobre h. Tá claro para todo mundo? Na variável h, e elevado a x é constante. Isso sai. Então isso aqui é e elevado a x vezes o limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. Vocês sabem ou lembram quanto que dá esse limite? Não, né? Lê lá na aula de limite exponencial fundamental. Tá? Mas vamos relembrar. Isso aqui vai ser e elevado a x. Eu vou fazer uma mudança de variável. Tá? Eu vou chamar de u esse numerador, e elevado a h menos 1. Tá bom? Quando eu fizer isso, aqui eu vou precisar do h. Então eu tenho que tirar esse h daqui. Como é que eu faço para isolar esse h? Faço o seguinte, ó. Eu vou passar para cá. Vou aplicar os logs naturais. Log de base E. Tudo bem? Pelas propriedades do log, esse h vem para frente do log. Então isso aqui é log natural de u mais 1 igual a h vezes o log natural de e. E quanto é o log natural de e? É 1. Então h é o log natural de u mais 1. Ficou claro? Fez sentido isso para vocês? Tudo bem até aí? Tá. Então esse limite aqui, ó, ele vai ser igual ao seguinte, ó, e elevado a x vezes o limite. No lugar do numerador, eu vou pôr u, que foi de onde nós partimos, ó. E elevado a h menos 1 é u. Então isso aqui é u sobre h. Só que h é isso. Isso é log natural de u mais 1. Tá bom? O que está faltando? Como eu mudei para a variável u, eu tenho que ver para onde o u está tendendo. Então eu olho para cá. Daqui, quando h tender a 0, o u tende a quanto, galera? A 0. Porque e elevado a 0 é 1 e 1 menos 1 é 0. Então aqui, coincidentemente, o u continua tendendo a 0.
Tá bom? Então isso aqui vai ser e elevado a x vezes. Agora prestem atenção no truque. Esse truque é bonitinho. Você concorda que isso aqui é o mesmo que você escrever assim, ó? 1 sobre ln de u mais 1 sobre u. Vê se você entende o que eu fiz. Entendeu? O que eu fiz? Divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pela de baixo invertida. Então, eu inverto essa, volto para cá. Tudo bem? Mas por que eu fiz isso, né? Eu fiz isso pelo seguinte, olha só que bonito. A matemática é muito linda, cara. Tu vai fazendo essas contas. Então, olha só, e elevado a x vezes limite, quando u tende a zero, de 1 sobre, eu vou até melhorar para vocês entenderem. Eu vou escrever assim, ó, 1 sobre u vezes o log natural de u mais 1. Só para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer agora. Tá claro para todo mundo que eu fiz? Não está dividido por u, é o mesmo que multiplicar por 1 sobre u. Tá? E agora vem o truque. Isso é limite quando u tende a zero. Esse cara aqui, não está multiplicando log? A propriedade do log, da potência, é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Log de A elevado a B numa base C. Isso aqui é B vezes o log de A na base B. Ou seja, se o expoente tiver, você pode cair ele para cá. Mas se ele tiver aqui, você pode voltar ele para o expoente. Tá? Você pode voltar ele para o expoente. Então, dito isso, esse cara que está multiplicando esse log natural disso aqui, eu posso escrever como 1 sobre o log natural de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Então, peguei ele e joguei para cá, para cima do logaritmando. Tudo bem? Parece que complicou mais, né? Mas não, olha só. Agora acabou. Porque isso aqui é contínuo em seu domínio. Então o limite pode entrar aqui. Certo? O limite pode entrar. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre o log natural do limite, quando u tende a zero, de u mais 1 elevado a 1 sobre u. E qual é o limite, quando u tende a zero, de u mais 1 elevado a 1 sobre u? Hã? Não entendi. É Euler, exatamente, é E. Isso aqui é E, que eu falei lá na aula de limite fundamental exponencial. Então isso aqui vai ficar E elevado a x vezes 1 sobre o log natural de E. E quanto é o log natural de E? É 1. Então fica 1 sobre 1, que é o próprio E elevado a x. Ou seja, se você tem a função f de x igual a e elevado a x, e você deriva ela, a derivada dela é a própria função, e elevado a x. Ficou claro? Vamos revisar. Isso aqui é a definição de derivada. Tá? Eu quebrei em 2 e pus o e elevado a x em evidência. Então ficou e elevado a x, EH menos 1, que coloquei em evidência, sobre H. Esse cara na variável H é constante, sai do limite. Então ficou o limite disso. Se vocês tivessem lembrado que o limite disso dá 1, não precisava desse passo a passo todinho. Porque eu fiz na aula anterior. Na aula de limite fundamental exponencial. Tá? Mas tudo bem. Então eu fiz de novo. Como é que eu faço ele? Eu fiz uma substituição, uma mudança de variável. Chamei de u isso. Isolei o h, usando o logaritmo. E vi que quando h tende a zero, u tende a zero. Então fica e elevado a x vezes o limite de u tendendo a zero. Limite quando u tende a zero, de u sobre h. O h é esse log. E aqui vem os truques. Eu inverti isso aqui, que eu posso fazer, porque divisão de frações, conserva a de cima, multiplica pela de baixo invertida, eu volto para cá. Escrevi de uma maneira mais clara que
isso é o mesmo que isso, é 1 sobre u vezes o log. E devido à propriedade do logaritmo, eu posso pegar o cara que está multiplicando o log e jogar para cima do expoente do logaritmando. Então peguei esse cara e joguei para cima do logaritmando, que é u mais 1. Então ficou o log natural disso. Como essa função é contínua no domínio dela, eu posso... Lembra que eu falei quando você tem uma função contínua, o limite pode entrar na função. Entrar entre aspas, né? Então ele vem log natural do limite disso. E esse limite a gente viu na aula... Esse eu não vou fazer de novo, tá? A gente viu na aula. Ele é e. Então fica 1 sobre log natural de e, que é 1, então é e elevado a x. Então quando você tem a função e elevado a x e deriva ela da própria função. Tá bom? Como nós não temos mais tempo, eu ia mostrar também, mas nós não temos mais tempo. Mas anotem essa aqui, ó. Quando você tem a função log natural de x, a derivada dela, quem já estudou, é quanto? Não estudaram ainda, não acredito. A derivada do log natural de x é 1 sobre x. Anotem isso, não esqueçam. Tá? Derivada da e elevado a x é a própria e elevado a x. Derivada do log natural de x é 1 sobre x. Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. E derivada da potência, x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Não, porque eu não estou invertendo naquele sentido assim, ó, 1 sobre a igual a elevado a menos 1. Não é nesse sentido. Eu estou dividindo frações. Quando você tem assim, ó, 2 dividido por 1/3. Como é que tu resolves isso? Tu conserva a de cima e multiplica pela de baixo invertida, que dá 6. Então são coisas diferentes, entendeu? Foi uma inversão no sentido das frações, da divisão de frações, tá? Ficou claro, gente? Até segunda-feira, tá? Tchau.